Fala pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo a gente vai fazer a análise da Pets, né, um dos IPOs aí mais esperados do ano pelos investidores, assim, toado de IPO que está vindo por aí. E, óbvio, você tem que saber aonde você está colocando seu dinheiro e é justamente por isso que a gente está gravando esse vídeo, tá? Então o vídeo vai ser dividido basicamente em dois momentos. No primeiro momento eu vou explicar para você o que é a Pets e depois nós vamos falar das condições do IPO e se a gente recomenda você entrar ou não nessa abertura de capital aí da maior pet shop do país. Bom, resumindo, o que é a Pets? Né? A Pets ela é a líder brasileira na comercialização, principalmente na área de varejo, de produtos para animais domésticos. Né? Então, hoje ela é uma rede com mais de 110 lojas em 13 estados, vendendo mais de 20 mil itens ao redor do país. Então, basicamente, ela é uma rede de pet shops, só que naquele conceito mega store, né? Aquelas lojas gigantes com milhares de itens e vários serviços. Ela é hoje basicamente a maior do país, tanto no canal físico, né, ou seja, de lojas físicas, quanto no canal digital também. Quais são os produtos e serviços que a Pets oferece para os seus clientes? Então, dentro de produtos, ela oferece aquilo que já é básico, né, para os animaizinhos de estimação, que é produtos de alimentação, higiene e medicamentos, e alguns produtos que são suplementares, ou seja, que não são essenciais para os pets, mas que de alguma forma os donos gostam de comprar, que são os acessórios, os brinquedos e as roupas para animais domésticos. Serviços básicos, eles também oferecem clínicas e hospitais e a parte de estética e higiene dentro das suas mega stores. E o serviço suplementar, então eles têm centros de adoção, né, dentro das lojas, promovendo eventos de adoção com algumas ONGs. Tem algumas lojas que têm um playground para os pets aí, gatos, cachorros principalmente, estarem brincando, né, tem tempo de lazer. E eles promovem eventos pets, tanto para os tutores, claro, mas também para os próprios animais. Onde que a empresa atua basicamente, né? Hoje, se a gente perceber aqui nesse gráfico, ela está muito concentrada no estado de São Paulo com 69 lojas, tá? E logo depois vem o estado de Minas Gerais com 9 lojas. Então você percebe que a empresa, ela nasceu em São Paulo, né? Ela foi fundada na cidade de São Paulo e ela está muito localizada nas regiões metropolitanas desse estado. Ela começou a expandir de maneira ainda meio tímida para outros estados do país. Você percebe que aqui no norte praticamente ela não tem nada, né? Algumas lojas aqui no Nordeste, mas só uma no Rio Grande do Norte, em Pernambuco e em Sergipe. Então a empresa ainda tem bastante mercado para tomar. Então ela é basicamente dominante no mercado de São Paulo e nos outros estados ainda começando a crescer agora, tá bom? Falando aqui um pouco sobre o tamanho da empresa, né? A empresa, em 2019, ela fez um faturamento líquido de 986 milhões de reais, ou seja, ela bateu a casa aí do 1 bilhão de faturamento bruto, desconta os impostos com vendas, né, o ICMS, PIS, COFINS, deu quase 1 bi de receita líquida e tem um patrimônio de 176 milhões de reais. Então, na nossa visão, a gente gosta bastante de analisar uma empresa se ela é uma small cap, uma mid cap ou uma large cap baseado no faturamento, ainda ela se encontra aí, entraria na bolsa como uma small cap. Vamos ver o faturamento de 2020 para ver se ela já migra aí para o setor de mid cap, tá bom? Então já é uma empresa bastante relevante, faturando mais de 1 bilhão de reais com vendas de produto pet. Quais são os principais acionistas da empresa, tá? O fundador, que é o Sérgio Zimmermann. Sérgio Zimmermann, ele fundou a empresa lá em 2002 e em 2013 entrou o fundo WP, que é um fundo de private equity, né, entrou para reforçar ali e alavancar os negócios. Hoje, antes do IPO, né, a sociedade está em 55% das cotas com o fundo e 44,91% das cotas está com o Sérgio Zimmermann, dividido aí entre a empresa dele de participação e ele, pessoa física. Tá bom? Qual que é o nível de governança que a empresa vai entrar na Bolsa de Valores? Ela vai entrar no nível mais alto, que é o novo mercado, tá? Então, ela já entra aí, em teoria, com as melhores práticas de governança corporativa que a Bolsa exige. O free float dela é um bom free float, para falar a verdade. Então, o que é o free float, gente? É o quanto de ações que vão ficar livres no mercado para a gente negociar, né? Não vão ficar na mão dos sócios controladores, que é o Sérgio Zimmermann e o fundo de private equity WP.
Então, é um bom free float, bem acima do mínimo exigido pelo novo mercado, que é 25%, um PEG a long de 100%, uma distribuição mínima de dividendos. Ainda não existe uma política da empresa em relação à distribuição de dividendos, até porque é uma empresa de crescimento, tá? Então, ela vai atender a exigência aí da lei das SAs de 25% no mínimo, e a estrutura administrativa ainda não está definida, porque a empresa ainda não está na bolsa, não temos acesso ainda completo à estrutura administrativa da empresa. Falando um pouco do mercado que essa empresa atua, tá? Então, se a gente analisar esse próprio texto aqui da ABIMPET, que é a Associação Brasileira de Indústria de Pets, o Brasil ele tem a segunda maior população de cães, gatos e aves ornamentais do mundo e a terceira maior população totais de animal de estimação. Então é um mercado gigante. Se eu não me engano, hoje a gente vai perder só para Estados Unidos e China. Então é um grande mercado para se atuar. Tá? Hoje, em questão de porcentagem do PIB, o mercado já representa 0,36% do PIB brasileiro, já está à frente de alguns mercados como utilidades domésticas e automação industrial. E em 2018, a gente vai mostrar mais para frente que esse número já aumentou, mas em 2018 a indústria faturou 20 bilhões de reais, sendo que esse faturamento lá em 2006 era de apenas 3,3 bilhões. Então dá para ver que a indústria teve um crescimento muito expressivo ao longo dos últimos anos aí, saindo de 3 bilhões de reais para 20 em 2018. E no mundo, né, no mercado mundial, o maior mercado é os Estados Unidos, com 40% de todo o faturamento da indústria pet no mundo, e depois vem logo o Brasil com 5,2% e o Reino Unido com 4,9%. Esses dados aqui eram de 2018. A gente vai mostrar mais ali para frente que a China veio com tudo e tirou o lugar do Brasil como o segundo maior mercado em faturamento no mundo da indústria pet. Tá? Vamos lá, aqui um gráfico mostrando a população de animais de estimação no país, né? Então, aqui em 2019, através do Instituto Pet Brasil e do ABIMPET, são 141 milhões de animaizinhos de estimação. Então, você percebe, é quase uma população brasileira inteira só de animais de estimação. Então, você dá para imaginar que é um mercado gigantesco, tá? Então, tem um potencial de crescimento aí muito grande, a gente vai mostrar lá na frente o porquê. O faturamento mundial, né? Então, em 2019, o mercado faturou 131 bilhões de dólares, sendo que desses 131, 40% foi os Estados Unidos, 7% foi a China, e em terceiro e quarto lugar está empatado aqui o Brasil e o Reino Unido com 4,7%. Então, nós estamos entre os maiores mercados, tanto em população, né, que é a terceira maior do mundo, quanto em faturamento da indústria pet. Então, mostra que o mercado que a pet está atuando, o Brasil é extremamente relevante e tem sim um impacto na indústria internacional. Então, hoje o Brasil em 2019, lembra que lá no texto está falando que ele estava em segundo em 2018? Hoje em 2019 ele caiu para a segunda colocação, para a quarta colocação, perdendo aí para a China e Reino Unido. E aqueles 4,7% de faturamento do mercado internacional representaram 22,3 bilhões de reais em faturamento da indústria no ano de 2019, tá? Praticamente todo o mercado é representado pelo pet food, né, pelo setor de comida voltada para animais de estimação, 18% pet vet, né, que é o tratamento veterinário dos animaizinhos, e por último pet care, que são aqueles cuidados que você tem que ter com o animaizinho, mas são basicamente serviços extras ou produtos extras, não são essenciais, tá bom? E aqui o crescimento desses setores no último ano, né, de 2018 para 2019 da economia. Então você percebe que o pet care aí e o pet vet apresentando um crescimento maior que o pet food, até porque o pet food, o setor de pet food, né, de alimentação, já é um setor bastante consolidado. Olhando um pouco o potencial de crescimento desse mercado para os próximos anos. Basicamente, a economia brasileira vem patinando, né, para falar a verdade, diminuindo nos últimos anos. Então, o PIB do Brasil nos últimos 10 anos, a gente vai perceber aí que a partir de 2010 o PIB começa a crescer, a gente entra na recessão 2015-2016 e a economia tem andado de lado nos últimos 3 anos e esse ano vai cair por causa da pandemia do Covid-19. Então, você percebe que o país em si, a economia brasileira não vai bem. Mas, na contramão desse mercado, o crescimento do setor pet
de 2016 a 2019 vem crescendo a uma taxa de quase 16% ao ano. É uma taxa muito grande. Você imaginar que o mercado cresce 16% ao ano, tá? A gente vai falar lá na frente um pouco das razões por que esse mercado está andando na contramão da economia. Como pode, né? A economia de um país está caindo e o setor está crescendo. É tudo uma questão comportamental. E como que a empresa absorveu, né? Então, o mercado, de uma forma geral, o mercado pet no Brasil cresceu quase 16% ao ano nos últimos 13 anos. E como que a Petz cresceu junto com esse mercado? Então, a receita nos últimos 3 anos cresceu em média 28% ao ano, que é bastante coisa. O lucro operacional da empresa cresceu 85% ao ano e o patrimônio 5,69%. Então dá para perceber que a empresa está crescendo muito. Ela aproveitou esse crescimento do mercado nos últimos anos e decidiu que ela ia também crescer junto com ele, e são números muito expressivos. Então são números muito expressivos. Se a gente imaginar que o lucro de uma empresa está crescendo 43% ao ano, é muita coisa. Então ela é uma empresa que está vindo em crescimento, tá? Não só o crescimento passado, mas o crescimento projetado. Então é um case aí de empresa em crescimento. Até por isso, lá na área de dividendos, a empresa não coloca uma política de pagar mais dividendos, porque o caixa dela basicamente é usado para sustentar a operação e o crescimento dela. Concorrência. Esse mercado é um mercado extremamente fragmentado, né? Então são mais de 31 mil lojas ao redor do país que fazem o varejo de produtos para pet. Então, dá para perceber aí que o mercado ainda vai passar por uma consolidação, né? Então tem muitos, se a gente olhar aqui embaixo, olha, são mais de 25 mil lojas daquelas pet shops pequenininhas de vizinhança, sabe? O cara decidiu abrir uma pet shop, ele abre um cômodo lá da casa dele, coloca as coisinhas para vender lá e pronto, é uma pet shop de vizinhança. Então são mais de 25 mil lojas dessa ao redor do país. E lojas como a Petz, que são as mega stores, são muito poucas, cerca de 172. Então qual é a tendência, né? A tendência são essas mega stores começarem a crescer e ocupar o espaço dessas pet shops de vizinhança. E é justamente isso uma das oportunidades, e é justamente essa uma das oportunidades que a Petz tem daqui para frente. Ela começar a consolidar o mercado e conquistar a market share de outras empresas que são muito menores que ela e não vão conseguir competir diretamente com a empresa, tá bom? Quais são as 5 forças de Porter que atuam nesse mercado, né? Então a ameaça de novos competidores é alta, porque é relativamente fácil a gente abrir uma pet shop, né? Não precisa de um capital e de não tem barreiras de entrada muito grande para você abrir uma pet shop. O poder de negociação da Petz com os seus fornecedores é alto, porque como ela é a líder do setor e ela tem muito ganho de escala, os fornecedores acabam às vezes tendo que abrir uma concessão para ela, por quê? Se eles não abrirem essa concessão, não vão ter os produtos deles distribuídos na maior loja do país. Isso fica evidente ali no prazo médio de pagamento, passa de 100 dias. Tá? E o poder de negociação com os compradores é alto também, então o prazo médio de recebimento da empresa é de 30 dias, basicamente prazo de cartão de crédito, né? Mas uma pessoa só não consegue influenciar ou dominar a relação comercial com a Petz, porque são várias pessoas físicas. A ameaça de produtos substitutos é baixa, porque praticamente a empresa oferece todos os tipos de produtos e serviços que existem no mercado e nos 2 principais canais de venda, que são as lojas físicas e o e-commerce. Tá? E a rivalidade entre os concorrentes é baixa. Por quê? Porque como é muito fragmentado, são lojas pequenininhas, elas não estão ali querendo ganhar mercado da outra, elas simplesmente estão querendo subsistir. E a principal concorrente dela, que seria a Cobasi, já disse que não quer ficar tentando disputar a liderança do mercado, mas simplesmente ter qualidade e rentabilidade nos seus negócios. Fazendo aqui uma breve análise financeira da empresa, tá? Quando a gente fala de rentabilidade, os indicadores de rentabilidade são melhores do que outros setores varejistas e tem boas margens comparadas ao setor varejista como um todo, tá? É um pouco difícil fazer essa comparação, por quê? Porque não existe nenhuma outra empresa de varejo de pet no país. A Petz vai ser a primeira a sair na bolsa, então a gente não tem acesso aos dados financeiros dessas empresas, e todas as empresas desse setor nos Estados Unidos são de capital fechado, o que também impede da gente fazer comparação com grandes redes de pet shop fora do país.
Mas comparando com outros setores de varejo, tá? A gente percebe que o setor em si e a própria Petz, representando a líder do setor, e a própria Petz representando o setor por ser a líder, apresenta tanto rentabilidade quanto margens acima ou, no mínimo, equiparáveis a outros setores do varejo brasileiro. A situação de liquidez e capital de giro da empresa é ótima, então ela apresenta uma ótima situação de liquidez e capital de giro de curto prazo, né? Então uma empresa sólida no curto prazo. Na análise patrimonial, a gente percebeu que a empresa ela cresce via endividamento, então a empresa tem tomado nos últimos anos muito endividamento para suportar esse crescimento. No passado, o primeiro passo foi dado com o investimento do fundo de investimento WP, e aí depois disso a empresa veio tomando dívida para suportar o crescimento, abertura de novas lojas, investimento no seu e-commerce. Então ela está com um balanço inchado ali de dívidas. Então o endividamento, como a gente já falou, né, teve aumento expressivo, mas ainda em níveis confortáveis comparado à sua operação. Então a empresa veio tomando muita dívida, mas isso tem aumentado muito a geração de caixa da empresa. Então, por exemplo, se a gente pegar um indicador ali como dívida líquida sobre o EBITDA, vai dar algo em torno de 2, tá? A gente acredita que seja adequado algo em torno de 2,5, 3. Então a empresa está abaixo disso e ela só está nesse nível porque ela está puxando um crescimento muito acelerado. Então a gente acredita que a empresa está tomando endividamento, mas isso está sendo suportado pelas suas operações, um aumento muito grande do lucro dela. E aqui fazendo uma análise de mercado, assim, né, das forças, das fraquezas, das oportunidades e das ameaças que a empresa pode enfrentar no futuro, tá? Então, as forças que eu enxergo na empresa é que ela é líder no setor. O cara que chega na liderança do mercado, praticamente ele toma tudo e ele vai ganhar todo o mercado, tá? E como ela assumiu essa postura de ser a líder no mercado, eu acredito que ela vai usufruir desse benefício lá na frente. E isso vai gerar para ela ganho de escala, tá, gente? Então, principalmente no comércio, quando a gente fala de comércio varejista, o ganho de escala é uma vantagem competitiva muito forte, que você vai poder brigar por preço com os fornecedores e imprimir o seu preço para os consumidores, aumentando as suas margens de lucro. Além de poder você aumentar as suas margens, você ainda consegue diminuir o seu custo com alta utilização, né? Então o seu custo tem um maior rateio, o que melhora a eficiência da empresa e diminui os seus custos, tá? Então ela tem um amplo leque de produtos e serviços oferecidos, então eles têm um conceito daquelas lojas all-in-one, ou seja, a pessoa entra numa Petz, ela vai ter tudo que o cachorro precisa, tanto na área de serviços quanto na área de produtos. Então eu acho isso muito legal, porque às vezes é uma comodidade para o cliente, né? Ele não precisa ficar ir numa pet shop, comprar ração, aí quando ele tem um problema de saúde, ele tem que ir num veterinário. Não, se ele for numa Petz, ele vai encontrar um veterinário, ele já vai encontrar o remédio, ele já vai encontrar a ração, então ele consegue fazer tudo em um único lugar, tá? E ela já tem uma estratégia omnichannel consolidada. Então, a Petz, ela já está com um dos melhores aplicativos e um dos melhores e-commerces aí do país, e essa estratégia já está muito integrada com as suas lojas físicas, né? Então ela já tem uma estratégia de omnichannel, ou seja, a pessoa consegue comprar pela internet e tirar na loja, ou comprar pela internet e receber da loja, muito bem estruturada, o que não tem acontecido com outras grandes varejistas do setor pet. Então eu vejo isso como uma vantagem competitiva muito forte, tá? Então essas são as forças que eu consigo enxergar na empresa. As fraquezas é que ela está tendo um crescimento muito sustentado por dívida, por mais que seja uma dívida barata, né? Então ela captou dívida nesses anos aí que a Selic vem caindo, ainda assim tem uma boa representação aí no balanço dela. E outra fraqueza é que ela só tem um único centro de distribuição. Então o centro de distribuição dela fica lá em São Paulo. Se acontecer alguma coisa com esse centro de distribuição, praticamente para todas as operações da rede em torno do país, tá? Além de ter esse risco de acontecer algum acidente, alguma coisa com o centro de distribuição, também tem um custo logístico. Isso impede, às vezes, que a empresa consiga avançar no norte e nordeste do país, justamente porque o custo logístico de levar a mercadoria daqui de São Paulo até lá o norte e nordeste do país é muito caro e vai acabar encarecendo os produtos lá. Então, eu acredito que seja uma fraqueza, mas eu entendo que a empresa já planeja para os próximos anos abrir outros centros de distribuição estratégicos ao redor do país. Quais são as oportunidades que eu vejo para a empresa? O crescimento do comércio eletrônico no setor pet
Então hoje, se eu não me engano, o comércio eletrônico só representa 3,5% do total de vendas. Então tem uma margem para crescer absurda, existe uma expectativa que nos próximos 5 anos isso vai dobrar, então vai passar de 3,5% para 7%. E a empresa melhor posicionada, na minha visão, é a Petz para absorver esse crescimento. O crescimento do comportamento de humanização dos animais, então as pessoas já vêm começando a ter esse comportamento, e se a gente enxergar economias mais desenvolvidas como os próprios Estados Unidos, lá literalmente as pessoas fazem festa de aniversário para cachorro, fazem casamento de cachorro, os cachorros realmente andam com roupas de gente, né, muito parecido com roupa nossa. Então, eu acredito que o Brasil vai caminhar para esse nível, ou seja, uma humanização cada vez maior dos animaizinhos, tá? E aí isso vai fazer com que se abra outro mercado, que é o crescimento de produtos premium. Ou seja, quando você humaniza cada vez mais o seu animal, você vai querer dar coisas cada vez melhores. Então, uma ração com uma melhor qualidade, uma roupa, vai ter produtos, sei lá, linhas de beleza, de tratamento para cachorro, enfim. E aí vai ter, abrir um novo mercado que ainda não existe tanto no país, aqui no Brasil, que é a linha de serviços premium, que as margens são mais altas. Tá? Você consegue imprimir uma margem maior de lucro em produtos premium. O crescimento de compras de animais de estimação, então isso já foi diagnosticado de que essa nova geração está tendo menos filhos e filhos mais tarde, e aí para ter alguma companhia eles acabam tendo um pet, um cachorro, um gato principalmente. E o mercado, ele é um mercado com recorrência e baixa sazonalidade. Então, por que recorrência? Porque todo mês praticamente as pessoas têm que ir lá comprar sua ração, comprar um remédio, enfim, comprar os itens para o seu pet. Então, a própria Petz fez um estudo interno e ela verificou que, em média, as pessoas vão quase 8 vezes por ano em suas lojas fazer compras. Então, dá menos de um mês. Então, dá menos de 2 meses, desculpa. Dá um mês e meio aí, as pessoas estão indo lá comprar. Então, isso traz recorrência para a empresa, que é ótimo, dá giro, ainda mais empresa de varejo, dá giro para o mercado. E tem baixa sazonalidade. Então, não existe um momento onde as pessoas comprem mais ou menos. Basicamente, elas vão comprar o ano todo a mesma quantidade. E a consolidação do mercado pet, aí como eu já mostrei, então são inúmeras empresas pequenas, e se aparecer uma líder que vai entrando no mercado delas, basicamente vão acontecer 3 coisas. Ou a empresa vai começar a competir com essas pequenas e elas não vão aguentar e vão fechar as portas, ou a Petz vai começar a comprar essas empresas e absorver ela dentro da cadeia dela, ou ela vai fazer parcerias, que é o que a própria Petz já falou, que no futuro ela pensa em ter um marketplace de produtos para cachorro. Então, pequenas lojas podem vender e distribuir produtos no seu site, como se fosse a Magazine Luiza do setor pet de varejo, tá? Então essa é a ideia e eu acho que isso tem um potencial enorme. E as ameaças que eu enxergo para o futuro são os impactos da economia, os impactos econômicos da pandemia do coronavírus, que eu acredito que os impactos sérios vão acontecer daqui para frente, né? Agora a gente está ainda muito anestesiado por conta do auxílio emergencial, enfim, de algumas medidas do governo, mas eu acho que a hora que tudo voltar ao normal, a economia brasileira vai sentir e de alguma forma ou outra isso vai sim impactar o crescimento do mercado pet no país. Falando agora um pouco do IPO em si, tá? O valor mínimo de oferta é de 3 mil e no máximo de 1 milhão, tá? A oferta tem opção de lock-up, a gente não recomenda que você faça o lock-up, que é você segurar durante 45 dias a sua ação. A gente não recomenda que você faça isso, não compensa para o pequeno investidor, a gente explica isso depois. O período de reserva é do dia 26/8 até dia 8/9, né? Até hoje você tem que fazer a sua reserva se você quiser participar desse IPO. O preço, tá? Isso aqui, gente, foi um preço sugerido, não quer dizer que vai ser o preço final da oferta. Mais uma faixa de R$ 12,25 até R$ 15,25 e o preço médio da oferta está sendo R$ 13,75. Então, todas as estimativas da empresa estão sendo feitas baseadas nesse preço aqui de R$ 13,75. Então, se a oferta sair por esse preço, vão ser levantados no IPO dela 2,24 bilhões de reais, é um valor muito alto, tá? Sendo que desses 2 bilhões, 360 milhões vai para o caixa da empresa e 1,9 bilhão vai para os acionistas. Tá? Então, tanto o Zimmermann, que é o fundador, quanto o fundo WP
fundos de private equity estão se desfazendo de parte de suas posições na empresa e eles vão ofertar essas ações no mercado. Então aqui, ó, só alguns números, tá vendo? Então a oferta, se for com aquele preço médio, vai ser de 2,2 bilhões, sendo que o fundo vai vender 1,5 bilhão, o Zimmermann vai vender 336 milhões e 336 milhões vai para o caixa da empresa. Como que esse dinheiro vai ser usado? Essa é uma pergunta que tem que ser feita quando você vai participar do IPO. Por que o cara está captando esse dinheiro? Ele está captando esse dinheiro para botar no bolso dele ou para utilizar ele na empresa? E como ele vai utilizar esse dinheiro na empresa, né? Então, dos 333 milhões que vão ser captados, tirando os custos com operação, comissões e tudo, estima-se que vai sobrar 310 milhões líquido para a empresa. Desses 310 milhões, 85% é para sustentar a abertura de novas lojas ao longo do país. Como eu falei para vocês, a empresa está aumentando o número de lojas em outros estados além de São Paulo e investir aí na plataforma delas 46 milhões para melhorar o sistema, tanto o app deles quanto a loja virtual deles, para estruturar melhor o canal de omnichannel, tá bom? E aqui, ó, pós-IPO, ou seja, depois que fizer o IPO, como que vai ficar a estrutura societária da Petz, né? 35% vai ficar ainda com o Sérgio Zimmermann, através da empresa dele de participação, 20% para o fundo de investimento e 43% em free float. Então a gente vê aqui o Zimmermann vendendo 9% da sua posição, o fundo de private equity vendendo 35% da sua participação na empresa e o mercado ficando aí com 43%, quase 44% de ações livres em circulação. Qual que é a nossa tese de investimento para essa empresa, né? É uma empresa com grande potencial de crescimento em um segmento que passará por consolidação. A empresa é bem administrada e ela tem um foco muito na experiência do cliente, aumentando o cross-selling dela, né? O que é o cross-selling? A pessoa vai lá comprar ração e no fim das contas ela sai com mais 4 produtos e ainda leva o cachorro para fazer tola. Então, como ela oferece muito essa questão da experiência do cliente passar mais tempo na loja, atrair a pessoa para a loja, não só para ir lá comprar o produto e ir embora para casa, isso aumenta o ticket, o valor que a pessoa vai gastar na loja, tá? Então eu vejo isso com muito bons olhos e isso traz uma oportunidade dela aumentar as margens e o lucro dela no futuro. A empresa, na nossa visão, vai continuar apresentando forte crescimento nos próximos anos, mas eu não acredito que seja de forma tão expressiva, porque ainda a gente vai sentir sim os impactos decorrentes da pandemia do coronavírus na economia brasileira, que já estava fragilizado nos próximos anos, tá bom? Fazendo o valuation da empresa, tá? A gente acredita que o preço justo a ser pago por essa ação é de R$10 e o preço médio pedido por ela é de R$3,75. Então a gente acha aí que o preço está muito esticado. Se a gente levar em consideração aqui o preço médio pedido agora e o lucro dos últimos anos, do último ano, né, até o lucro projetado para esse ano agora em 2020, está com um PL de 116%. Então o PL da empresa está praticamente o mesmo da Magazine Luiza, aí, quase acima de 100. Tá? O mercado está projetando aí um crescimento muito grande, o que eu acredito que não vai acontecer por conta dos impactos da pandemia. Tá? Então eu coloquei uma taxa de crescimento menor dos lucros, algo parecido com aquilo que já vinha acontecendo nos últimos anos, já é um negócio absurdo, um crescimento de 44% dos lucros nos últimos anos. E com isso nós chegamos num preço justo de R$10. Então, se você é o tipo de pessoa que leva em conta o preço da ação para entrar no IPO, a nossa recomendação é que você não entre, tá? Então, se você é aquele cara que faz conta do valuation, leva em conta o preço da ação, nós acreditamos que o preço da ação está esticado muito acima, embarcando aí uma projeção muito grande, um crescimento muito grande, uma dominância muito grande do mercado, que a gente acredita que não vai acontecer nos próximos anos. Tá? Ou se acontecer, vai acontecer de forma mais moderada, não de forma tão agressiva como o mercado está esperando. Então, se você leva em conta o valuation, não entrar na operação, tá? A gente acredita que um preço ideal aí seja entre R$9 e R$10, até R$10 eu pagaria, mas o preço limite, o preço mínimo de R$9. E se você faz preço médio, ou seja, aquela pessoa que quer entrar numa empresa só pelo case, você não se preocupa muito com o preço, mas se você vê que é um case legal de uma empresa de crescimento, uma empresa que vai, de alguma forma ou outra, gerar retornos futuros para vocês,
a gente indica a compra. Por quê? Porque é uma empresa com bons fundamentos e com potencial de crescimento muito grande para o longo prazo. Tá bom, gente? Então essa foi a análise completa do IPO da Petz. E aí, se você já está interessado em entrar, não se esquece, tem que correr lá, porque é hoje. Você tem que fazer reserva até hoje, dia 8 de setembro, às 4 horas da tarde. É isso, e até a próxima análise.